Graça e paz, querido. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 32, o versículo 22. Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão que até a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-te, saber o teu nome. E disse: Por que perguntais pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Queridos, temos uma palavra revelada neste momento para a tua vida. Temos uma palavra que é profética. O lugar em que você está se chamará Peniel. O lugar em que você pisa chamará-se Peniel, porque você verá Deus face a face. Não somente o lugar em que você está chamará-se Peniel, mas como também o teu nome será mudado. Teu nome é conquista, teu nome é vitória, teu nome é um nome que é marcado pela providência de Deus sobre a tua vida. Porque estamos diante do texto profético. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Nós vemos Jacó alcançando uma vitória. Jacó lutando com um varão e alcançando a tua bênção. Nós, quando lutamos, quando nós perseveramos, quando nós acreditamos, a vitória é certa. Nós alcançamos, mesmo que haja lutas. E esse texto de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, nos ensina muitas coisas. Ou talvez não nos ensina muitas. Na tua visão, pode ser que nos ensine poucas coisas. Mas esse texto é um texto completo que nos leva à vitória. Eu observo aqui que Jacó, este homem que tinha defeitos do seu caráter, Jacó, que era conhecido como lubriador e rolão, o homem que dava nota em pingo d'água, ele tem a vida mudada por Deus. Jacó, ele decide estar a sós com Deus para receber a tua vitória. Quando nós vamos para os versículos 22, 23 e 24, nós observamos e podemos ver que Jacó, ele faz passar as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, Ele faz passar o val de Jaboque e fica a sós para conversar com Deus, fica a sós para ser abençoado por Deus. Deus me ensina nesse texto que a vitória vem, que a vitória é certa, mas é necessário ficarmos a sós com Deus. Precisamos ter tempo com Deus, precisamos muitas vezes deixarmos as nossas atividades, ficarmos a sós com Deus. Precisamos tirar tempo para Deus. Jacó decidiu ficar sós com Deus ali em Peniel. Irmão, minha irmã, fica sós com Deus. Deus te chama para um particular com Ele. As orações pela madrugada estão se acabando. As orações no monte estão se acabando. As orações feitas no teu quarto estão se acabando. Querido e minha querida irmã, neste momento Deus traz uma palavra revelada. Ele diz: é necessário ficar a sós comigo para receber a grande vitória que tenho eu para entregar nas tuas mãos. Não podemos deixar que as atividades nos afastem de Deus. Não podemos permitir, muitas vezes, que as atividades da internet nos afastem de Deus. Às vezes precisamos passar e-mail, receber e-mail, precisamos pesquisar, os estudos da faculdade, seja lá o que for, e não temos mais tempo para o Senhor.
né? Talvez a televisão nos prende porque temos que ver o programa tal, ou temos que ver o programa assim. Não permita que as atividades, não permita até mesmo que a globalização, que este mundo, que a agitação dessa cidade ou deste bairro, ou seja, as atividades venham te afastar de Deus. Esteja sós com Deus, porque Deus quer te revelar grandes coisas. Jacó ficou a sós com Deus em Peniel. Moisés, ele viu uma sarça pegando fogo, e o fogo não consumia a sarça, e ele ouviu uma voz dizendo: Moisés, tira esse sandália dos vossos pés e entre, ou seja, fica sós comigo, porque eu quero te revelar os mistérios. Irmãos, Jacó nesse texto ficou a sós com Deus. Ei, fica a sós com o Senhor, porque Deus quer te revelar grandes coisas. Outra coisa que eu aprendo com Jacó é que Jacó, ele trava uma luta com o varão. Jacó, ele luta, e nesta luta Deus toca na juntura de sua coxa. O varão toca na juntura de sua coxa, e Jacó então muda a sua maneira de andar. Jacó, ele sai de Peniel mancando. Jacó foi abençoado por Deus. Jacó recebeu a bênção de Deus, mas Jacó passou a andar do jeito de Deus. Jacó mudou a sua maneira de andar. Talvez Jacó andava empinado, talvez Jacó corria empinado. Jacó entrou aqui em Peniel e ele saiu mancando. Aos olhos humanos, ele tinha uma deficiência, mas aos olhos espirituais, ele passou a andar do jeito de Deus. Quer ser abençoado, meu irmão? Quer ser abençoada, minha irmã? Passa a andar do jeito de Deus. Ei, ande como Deus quer. Talvez Deus vai tocar na juntura de sua coxa. Talvez Deus vai te tocar, mas é para que tu ande do jeito dele. Tem que andar do jeito de Deus. Pastor, eu terminei meu namoro. Pastor, a minha namorada me abandonou. Pastor, o meu namorado me abandonou. É talvez porque o seu namoro não estava de acordo com os princípios da palavra. É talvez porque o teu namoro estava te afastando de Deus, estava te afastando da igreja. Deus tocou, você sentiu, mas tu está andando do jeito de Deus. Pastor, perdi meu carro. Pastor, eu estou andando a pé. Talvez é porque o teu carro estava te afastando de Deus, estava te afastando da igreja. Você, ao invés de ir para os cultos, você estava indo para a praia. Você, ao invés de ir para os cultos, você estava indo passear aos domingos, né, para a casa dos amigos, dos parentes, e não estava tendo tempo de ir na igreja. Deus tocou, Deus te tomou, mas tu está andando do jeito de Deus. Entenda a palavra, porque Deus quer te abençoar nesse momento. Ei, ande do jeito de Deus, corra do jeito de Deus, viva do jeito de Deus. Jacó mudou a sua maneira de andar. Jacó entrou em Peniel andando de um jeito, saiu andando de outro. Ou seja, Deus vai te marcar. Quando nós passamos a andar do jeito de Deus, nós adquirimos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Ande do jeito de Deus. Jacó lutou, Jacó perseverou. E eu aprendo também com esse texto que nós não podemos parar. Lute, ou seja, vai em frente, não desista, porque a vitória está prestes a chegar em tuas mãos. Sabe o que eu aprendo ainda com esse texto, querido? Eu aprendo com esse texto que Jacó, ele entrou aqui em Peniel para ter uma experiência com Deus, mas Jacó não era marinheiro de primeira viagem. Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 10, Jacó teve uma experiência com Deus. Ele teve uma visão de uma escada onde anjos subiam e anjos desciam. Ele colocou o nome daquele lugar de Peniel. De Peniel não, colocou o nome daquele lugar de Betel. Ele disse: esse lugar chamasse Betel porque eu tive uma experiência com Deus aqui. Então, Jacó, ele chega agora aqui em Peniel. Jacó, ele decide ficar sós com Deus, mas Jacó não era marinheiro de primeira viagem. Jacó já havia tido experiência com Deus. Jacó era filho de crente. Jacó era irmão de crente. Deus nos fala e Deus nos ensina que nós precisamos deixar o tempo de crente para recebermos o renovo de Deus. Muitas vezes, algumas pessoas não conseguem receber o mais de Deus, não conseguem receber o renovo de Deus. Sabe por quê? Porque elas falam: eu tenho 40 anos de crente, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou apóstolo, eu tenho teologia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não conseguem receber o mais de Deus, porque não conseguem se desvincular da sua capa. Eu não vou receber o mais de Deus, eu não posso, eu não preciso. Querido, a Bíblia diz: crescei na graça, mas a Bíblia diz: você precisa ser como criança.
Ou eu cresço na graça ou eu sou como criança? A Bíblia diz que você precisa crescer, mas quanto mais você cresce, você precisa ter a humildade para receber o mais de Deus sobre a sua vida e querer ser servo para aprender e ser ministrado. Então neste momento eu aprendo com Deus que Deus quer nos abençoar, Deus quer nos trazer o manto de prosperidade sobre nossas vidas e trazer a providência, mas nós precisamos entrar em Peniel, precisamos ficar sós com Deus e precisamos ter o espírito de servo, falar: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu a cada dia quero aprender mais coisas que o Senhor tem para ministrar sobre a minha vida. Amados, e Jacó então ele entra ali, dizendo: Senhor, eu quero ser abençoado, dai a minha bênção. E neste versículo eu aprendo que Jacó, ele é mudado. E quando eu vou para o versículo 27, eu vejo o varão perguntando para ele: qual o teu nome? E ele falou: Jacó. O varão sabia o nome dele, mas o varão queria que ele falasse o nome, porque o nome denunciava o caráter que Jacó tinha. Jacó poderia muito bem falar assim: eu não vou falar meu nome não. Eu não vou falar meu nome. Mas Jacó falou Jacó. Ou seja, Jacó falou assim: eu sou o lubriador, eu sou o enrolão, eu tenho todos os tipos de defeitos, porque Jacó quer dizer lubriador, enrolão. Jacó, o nome Jacó denunciava o caráter dele. Amado, muitas vezes Deus pergunta para você: quem tem sido você? Quem é você? Quem sou eu? Existe confronto em Peniel. Você quer ser abençoado por Deus? Então se prepare, porque Deus vai te confrontar. Quem tem sido eu para os meus vizinhos? Quem tem sido eu para a minha igreja? Quem tem sido eu para a minha liderança? Qual é o teu nome, meu irmão? Qual é o teu nome, minha irmã? Deus te pergunta neste momento, porque Deus quer momentos de confissão. Deus quer que você chegue e fale assim: Senhor, eu tenho sido isso. Mude-me, porque eu não quero mais permanecer desta forma e desta maneira. Deus te confronta neste momento. É porque Deus quer te abençoar. Então leve a tua vitória, leve a tua bênção. Querido, Deus precisa que você entre em um manto de confissão com Ele neste momento, porque a tua vitória está certa. Depois que Jacó fala: meu nome é Jacó, no versículo 27, no versículo 28, ele diz assim: não te chamará mais teu nome Jacó, mas Israel. Deus muda o nome de Jacó. Deus muda todo o ambiente da vida de Jacó. Deus muda a vida de Jacó. Deus tira o nome Jacó e põe o nome Israel, que quer dizer príncipe. Deus arranca toda a maldição da vida daquele homem. Deus arranca toda a maldição de Jacó. Em Peniel, Deus muda todo o ambiente. Deus muda o nosso nome. Deus muda o teu caráter. Deus está neste momento trazendo uma palavra revelada para mudar toda a tua vida. Deus está te mudando neste momento, querido. Quando o varão falou assim: não chamará-se mais Jacó, mas sim Israel, eu creio que fez assim, pum, houve-se um estalo e ele percebeu a mudança. Deus está te mudando. Deus quer te mudar, mas é necessário que você ouça a palavra revelada neste momento. Quando Jacó sai de Peniel, quando Jacó sai dessa experiência, no capítulo 33, Jacó encontra com seu irmão Saul, a qual ele não falava há muito tempo. Eu creio que Jacó pensou em correr, porque Saul queria matar Jacó, devido ao problema que eles tiveram. E quando Esaú encontra com Jacó, Esaú abraça Jacó e eles choram junto, porque Deus mudou a situação. Deus mudou o caráter de Jacó. E a gente consegue ver no capítulo 33 aquela mudança se cumprir, a palavra de Deus se cumprir na vida de Jacó. Deus está mudando todo o ambiente na tua casa. Deus está mudando todo o ambiente no local onde você trabalha. Deus está mudando o ambiente. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoa esta pessoa que ouviu esta palavra, Senhor. Palavra que foi revelada. Deus, cumpra-se na vida dessa pessoa, ó Pai, as tuas promessas. Cumpra-se na vida desta pessoa, ó Pai, a tua palavra. Deus, eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus amado, esta pessoa.